Microfone aberto. Entrevista com convidados. De ouvintes da Rádio Ritmo FM, está entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto, que vai ao ar. Estamos gravando remotamente, ainda estamos no finalzinho do que chamamos de pandemia, queremos acreditar que estamos no final, por isso ainda por precaução, estamos nos mantendo aqui remotamente, gravando hoje, mais uma vez, o programa Microfone Aberto. Com muito prazer, com a grande alegria, eu recebo pela terceira vez no programa Microfone Aberto o engenheiro ambiental e segurança do trabalho, ex-secretário de Meio Ambiente de Pádua e atual superintendente de conservação ambiental da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Arsênio Jubim. Muito prazer, Arsênio. Obrigada mais uma vez pela confiança, por esse bate-papo. Tudo bem? Tudo bom, gente? Como é que tá aí? Sei que a gente está falando aqui, fazendo uma videoconferência, mas também que vai ao ar na rádio. Bom dia a todos os ouvintes. E a gente está aí para isso, né? É um prazer falar com vocês de novo. Prazer aqui, os nossos colegas, os professores, os feras aqui, o doutor José Antônio Moreira Pinto, ícone aqui na nossa região, no estado inteiro, médico veterinário, Renan. Aí, Renan, tudo bem, Renan? Como é que tá? Vamos lá, né? Tamo junto aí. Então, se complementar aqui a apresentação, agradecer também, pegando o seu gancho aí, Arsênio, ao doutor Antônio, médico veterinário, doutor José Antônio Moreira, nome extenso. Muito prazer, doutor Antônio, obrigada por esse convite, uma grande honra ter o senhor aqui, o senhor que é médico veterinário, mestre em produção animal, e professor universitário, bastante coisa. Muito obrigada. Agradecendo também o Renan que é um matemático. Esse contexto todo, eu vou falar sobre a pauta. O Renan Mendes, bacharel em matemática pela UF, mestrando em modelagem computacional. Renan Mendes de Moraes Dias. Muito obrigada, Renan, grande prazer. E a pauta de hoje, para a gente começar então esse bate-papo, é a seguinte: meio ambiente, pandemia da Covid-19, animal, ambiental e humana, regularização fundiária. Um tema bastante amplo, né, Arsênio? É isso aí, né? Desculpa ter te atropelado até aí na apresentação dos outros convidados. Gente, um abraço aí a todos, prazer estar sempre falando com vocês. Gosto muito de estar e trabalhar com todos vocês, são todos profissionais. Bom dia novamente a todos os ouvintes da Rádio 104. É um prazer, e a gente está aqui, né, além de bater um bate-papo, né, de fazer um bate-papo, né, desculpa, a gente também está aqui para trazer informação e dar informação para a nossa população. E esse tema, né, um tema que a gente escolheu para falar sobre meio ambiente em tempos de Covid-19, né? Então, é uma coisa que está em foco, né? Está em foco. E a primeira coisa que eu gostaria de começar falando, e aí eu vou trocar uma bola com nossos colegas aqui, os nossos colegas, posso chamar de especialistas, né? De técnicos, né? Formação em áreas também diferentes, que também tem a ver com o meio ambiente, total a ver com o meio ambiente. Eu acho que o que eu quero destacar são os impactos positivos e os impactos negativos que nós temos nesse período de pandemia, né? O que a gente pode começar falando? Um dos principais focos de você tá trazendo doenças, né, ocasionadas por vetores, insetos ou animais selvagens, sem dúvida é o desmatamento, né? Isso daí, sem áreas naturais, né, sem áreas com matas naturais protegidas, você vê que há uma maior proliferação de insetos e etc., que migram para regiões urbanas. Isso aí já é consolidado, isso aí tem um relatório da ONU que foi publicado em abril, que se as pessoas tiverem curiosidade de ver, podem entrar no site da ONU que tem.
E aí, esse gancho dos impactos negativos, né? Quais são os impactos negativos disso? Pode falar, né? Vamos lá. Isso que eu ia te perguntar agora, só para a gente seguir aqui os ganchos, eu ia te perguntar exatamente essa questão, Célia. Eu vou te perguntar quais os impactos positivos, na sua opinião, e quais os impactos negativos em consequência da pandemia. Porque, lembrando aos nossos ouvintes que a pauta, mais uma vez, porque o ouvinte de rádio é muito rotativo, eu sempre pareço repetitiva, mas é proposital para sintonizar os nossos ouvintes sobre o que estamos falando. Meio ambiente, pandemia da Covid-19, animal, ambiental e humano, um tripé. E mais a regularização fundiária, que a gente vai pedir a colaboração também do Renan como matemático para nos ajudar nessa outra questão. Mas então, a pandemia, essa pergunta, quais os impactos positivos e quais os impactos negativos em consequência da pandemia? E aí, Néia, eu queria puxar esse gancho que eu acabei de falar sobre o desmatamento e questão de animais, vetores. Eu queria até puxar esse link para o doutor José Antônio. Por ele ser médico veterinário, ele pode também estar nos ajudando a esclarecer um pouco mais sobre essa primeira fala minha. E depois eu vou te completar sobre os impactos, tudo bem? Vamos lá, então. Por favor, doutor Antônio. Tudo bem. A questão é um pouco diversa, doutor Arsênio, da sua fala. Eu recebo hoje um comunicado da Associação Academia de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo professor Esteu Peçanha Gonçalves, onde ele diz o seguinte: a pandemia, a paralisação das atividades, caminhões, barulhos, trânsito de pessoas, isso fez com que os selvagens, que, via de regra, são potenciais transmissores, hospedeiros de algumas doenças, entre elas a raiva animal, que pode ser fatal no ser humano e nos animais também, há um risco muito de desenvolver esse tipo de enfermidade nos dias atuais. Por quê? Com a diminuição do trânsito de veículos, com a diminuição do tráfego aéreo, com a diminuição da passagem das pessoas, os animais selvagens estão se aproximando da zona urbana. Muita gente acha bonitinho, sadinho, pegar um macaquinho, dar uma banana para ele, às vezes uma mão pelada, um animal qualquer. E há de se tomar muito cuidado com esses animais, porque eles podem, e são, às vezes, reservatórios, potenciais transmissores dessa virose fatal que é a raiva. Esse aspecto da aproximação dos animais selvagens, ele está se dando no momento, na consequência do desmatamento, como o Arsênio falou, consequência do estado de paralisia dos trânsitos, dos tráfegos, das pessoas, dos carros, dos veículos, dos aviões. Esse movimento todo fez com que os animais selvagens se aproximem mais dos seres humanos. Isso é facilmente comprovável, quem anda pelas estradas aqui da região. Quase todos os dias a gente encontra mais selvagens mortos, atropelados nas estradas da região. Por isso, cacheiro, tatu, mão pelada, enfim, vários animais atropelados, dada a facilidade de se aproximarem dos seres humanos. Esse aspecto positivo da diminuição do movimento, menos barulho, menos poluição, menos agitação, tem um aspecto negativo que é a aproximação. E todas as vezes que tenta tirar o animal selvagem do seu habitat natural, tem muitos que não vai crítica nenhuma a quem gosta de criar cobra dentro de casa, coruja e outros animais selvagens. Todas as vezes que você tira um animal selvagem do seu habitat natural,
ele sofre um estresse natural por mudar de ambiente. E pode, com isso, desencadear uma doença que estava latente, estava dormindo dentro dele, e, em consequência do estresse, essa doença se manifesta. Então, cuidar dos animais, preservando-os nos seus devidos habitats e evitando de agredir os devidos habitats dos animais selvagens. Eu não sei se respondi a potencial indagação do doutor Arsênio Jubim. E lembrando, doutor Zé Antônio, que tem uma hipótese, né, e Renan sabe muito bem de hipótese, né, estudante, professor, que tem uma hipótese de que a Covid-19 foi transmitida, né, a partir de ingestão, né, de alimento, né, de carne de animal selvagem através do chinês, né, doutor Zé Antônio? Então, isso é uma hipótese. Então, assim, você vê que o próprio hábito, né, de outras nações podem, talvez, desencadear uma epidemia e depois uma pandemia. E eu quero também pegar o gancho nessa fala do Dr. Zé Antônio, dizendo o seguinte: além desse aspecto negativo que o senhor citou agora aí, nós temos também, com a pandemia, né, do Covid-19, nós temos outros dois fatores que a gente acaba não pensando. Primeiro, a diminuição da fiscalização por parte dos governos. Então, né, por exemplo, se você está na pandemia, não pode fazer fiscalização, aumenta o quê? Aumenta os crimes ambientais, aumenta o desmatamento, aumenta, né, várias coisas. E o segundo ponto, que envolve a pesquisa, né, instituição de ensino e pesquisa, você está na pandemia, você não está fazendo pesquisa na universidade. Então, você não está estudando, né, aquilo que pode estar acontecendo no meio ambiente. Lembrando que o meio ambiente ele é um sistema aberto, né? Ele há trocas, né, tanto de insumos, energias, né, e outras coisas mais a todo momento. Então, se a gente não está estudando e não está trabalhando com ele, a gente não está sabendo o que está acontecendo, né, Renan? Boa tarde aí, Arsênio, boa tarde, doutor José Antônio, boa tarde, Neia. Só agradecendo o convite, é um prazer estar aqui. Bom dia, né, Renan? Bom dia, né, exatamente. Bom dia. Como a Neia falou, né, a nossa pauta é uma pauta bem extensa, porque mostra exatamente isso que o Arsênio está falando, de que o meio ambiente, né, a pesquisa, os trabalhos, isso não para, né? Apesar de que nós tenhamos parado um pouco para nos cuidarmos e evitar que essa pandemia passasse adiante, né, se perdurasse por mais tempo, o meio ambiente continua aí, com a sua resiliência, continua avançando sobre a cidade, como o Dr. José Antônio citou, e alguns fenômenos continuam acontecendo. No que tange a pesquisa científica, eu falo por experiência própria. Eu, como aluno do mestrado, eu tinha pesquisas sendo realizadas, e como a vida ficou um pouco bagunçada, as coisas ficaram fora do seu eixo, né? O tempo para fazer as tarefas parece que tudo se misturou, essa pesquisa ela acaba atrasando um pouco. E é uma pesquisa que traria até benefícios para a cidade quando fosse concluída. Isso eu vou falar mais adiante, quando a gente entrar no assunto de regularização fundiária. Então, é bem por onde o Arsênio está falando aí. Essa questão da pesquisa, dessa paralisação das instituições, infelizmente gera um atraso. Mas foi algo necessário. Não podemos também crucificar a paralisação, porque todos sabemos que foi preciso ficar um pouco em casa para que menos mortes acontecessem, menos pessoas fossem contagiadas, né? O vírus não passasse adiante. E aí, né, pode falar. Eu queria pontuar aqui, para vocês continuarem o raciocínio de vocês a respeito da pauta, que esse impacto ambiental dentro do contexto da pandemia, todos nós, estou dizendo pessoas leigas, não você engenheiro ambiental, o Antônio veterinário, o Renan também da área ambiental, estudante e pesquisador, mas muitas pessoas que estão nos ouvindo, por falta até de mais conhecimento, e é por isso que esse programa está acontecendo, para que a gente se informe cada vez mais, né, e possa se prevenir. Mas a questão da interferência do homem, do ser humano no meio ambiente, é o que causa toda essa consequência, né, que o doutor Antônio falou, José Antônio falou,
sobre a interferência do animal e até a possibilidade de doenças. Então, nós temos que ter informação e consciência para a gente evitar e ajudar a preservar o meio ambiente. É muito importante contextualizar isso, né, Sênia? Acho que o Arsênio foi desconectado. Talvez a internet dele. Então, Renan, pode comentar você, porque é uma opinião geral, né? A gente fala assim, o determinado animal, ele pode causar uma doença. Mas até que ponto nós, cidadãos, estamos fazendo parte também, tanto na fiscalização administrativa... Oi, pessoal. Eu caí aqui rapidinho, mas... Desculpa aí. Eu caí, mas já retornei. Você consegue me ouvir, né? Ô, Né, desculpa te cortar aí, não sei se você estava também já com outro raciocínio, né? Mas é o que você falou. A gente está num momento muito, né? A gente vê isso, a gente vê algumas ações do governo federal que às vezes a gente não concorda, né? A questão do Ministério do Meio Ambiente, a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para tentar trabalhar, fazer a nossa parte e tentar melhorar, né? Então, se cada um fizer a sua parte. Olha só, outro impacto que eu queria também destacar, importantíssimo, que a gente está começando a ver agora, até um documentário do canal BBC, né? Você sabe que nós seres humanos somos produtores de resíduos, né? A gente no dia a dia a gente consome tanto resíduos orgânicos como resíduos inorgânicos, etc. Diversos tipos de resíduos. E hoje que se vê, até um documentário desse canal, você vê, cara, muitos resíduos hospitalares, resíduos de saúde nos oceanos, máscaras, etc., seringas, restos de resíduos hospitalares. Ou seja, eu acho que não adianta nada a gente ter uma pandemia, né, que quase pode dizimar uma população se a gente não tiver uma mudança de cultura, uma mudança de consciência, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente não pode continuar jogando pressões e jogando assim, o meio ambiente vamos deixar de lado, vamos jogar lá que se vira. Não é. Então, a gente tem que ter esse raciocínio lógico também, né? E aí a gente... eu queria deixar também aberto aí para os nossos colegas aqui, falar um pouco também qual é essa percepção que vocês estão tendo, né, em relação a isso também. O que vocês acham aí? Gostaria de ter a opinião do doutor Antônio nessa questão. Quais seria uma das soluções, que é um momento de refletir, né? O que nós podemos fazer, ou tentar fazer, falado a respeito desses resíduos, dessa poluição, dessa grande lixeira, né, que o ser humano produz, entre aspas. Os resíduos sólidos, a questão ela não se resume somente a desmatamento, a agressão do homem à natureza. Jogar uma sacola no meio ambiente é uma agressão à natureza. Né? E existe uma doença chamada de leptospirose. Leptospira, são duas variantes. Leptospira pulmona e leptospira hiperhemorrágica. O número de leptospirose em seres humanos tem aumentado muito nos últimos anos. Em decorrência de quê? Em decorrência de que nos ambientes, ambientes de trabalho, estábulos, vamos falar da zona rural agora, tem falecido produtores rurais aqui na nossa região de leptospirose. O vetor, o animal mais transmissor da enfermidade é os ratos domésticos. E esse bicho esse animalzinho procura alimentos. Então, quando você deixa saco de ração ou outros alimentos à disposição
em locais não devidamente acondicionados, você pode estar facilitando a reprodução desses animais. A urina desses animais é transmissora da bactéria, é uma rickettsia, e então toda se resume no processo de educação sanitária, processo educacional. O processo, eu sou extensionista há 40 anos. A extensão, seja ela rural ou urbana, é a cidade, é uma ferramenta de levar até a pessoa que não tem o conhecimento ou conhecimento técnico e interagir com essa pessoa entre o saber acadêmico e o saber popular. Então, a educação ambiental, que passa pelos da saúde, saúde humana, saúde ambiental e saúde... Perfeito. Tem os animais vacinados, bem cuidados, e o ser humano trabalhando com o ambiente corretamente e trabalhando com os animais corretamente, eu vou fechar o risco, eu vou impedir o risco de transmissão de doenças. Então, esse caso, para bloquear qualquer processo epidêmico, qualquer processo de doença, qualquer processo de poluição que termina em doença, é a educação sanitária, a educação ambiental. Esse processo ele precisa ser fortemente empoderado pelas autoridades públicas e particulares, os empresários, os produtores rurais, evita uma série de problemas ambientais e de saúde pública. Essa é a opinião a respeito da pergunta que foi formulada. E se... Doutor José Antônio, eu gostaria de perguntar o seguinte, dentro dessas possibilidades, desse processo tão importante, sanitário, existe algum projeto que o senhor queira citar? Por exemplo, existe esse programa do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Por exemplo, existe uma proposta do Ministério da Saúde, desde 2011, que coloca o médico veterinário na equipe de saúde da família. Como as pessoas não sabem, muita gente acha estranho quando você fala qual a sua profissão. Eu sou médico veterinário. Não, você é veterinário ou é médico? Não, eu sou médico veterinário. A profissão chama-se medicina veterinária. Essa ação. Então, está lá, desde 2011, os senhores prefeitos, gestores, colocarem as suas prefeituras, dentro do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, um médico veterinário. Por quê? O médico veterinário vai combater nas residências urbanas e rurais os vetores, a sujeira, a poluição, os riscos que o ser humano corre. Existem determinadas enfermidades, maculosa, febre do carrapato. Muitos médicos têm dificuldade em dar o diagnóstico dessa doença. Leptospirose. Muitos médicos têm dificuldade em dar o diagnóstico da doença. Se o médico veterinário acompanha a saúde da família, se alguém adoece, o médico veterinário pode servir de subsídio para o médico humano, explicando aonde aquela pessoa viveu, quais os riscos que ela esteve submetida e qual o provável diagnóstico daquela doença, sendo complementado os exames laboratoriais. Esse projeto, não por nenhum município da região noroeste fluminense que tenha um médico veterinário no núcleo de apoio à saúde da família. Não conheço. Então, nem o enfermeiro, nem o farmacêutico, nem o cirurgião dentista e nem o médico vão ter tempo e condições de visitando as famílias, verificando as condições de vida e de higiene daquela família, prevenir, impedir, colaborar no tratamento de zoonoses, que são as doenças dos animais transmissíveis ao homem. Perfeito raciocínio. Registrado aqui a importância
de um médico veterinário, né, complementando o trabalho da saúde humana, porque a expertise, obviamente, do médico veterinário. Eu tenho... Tem outro. Agora eu vou Você passar tem para você. Você vai trocando essa bola, né, esse bate-papo. Arsênio, sobre a questão ambiental aqui no município, já tínhamos falado sobre isso antes, e o assunto é recorrente, o tema principal é exatamente a questão ambiental no contexto pandemia, mas nesses últimos meses, Arsênio, o que você pode pontuar como um dos grandes representantes da área ambiental no município e no estado, que tem sido realizado no sentido de evitar o desmatamento? E eu vou citar as margens dos rios, né? Muitas construções sendo levantadas, e qual é a regulação, ou qual é o órgão que fiscaliza isso aí, sem querer, logicamente, prejudicar pessoas, mas estamos priorizando aqui a questão ambiental, e a gente não pode deixar de levantar essa questão. Você pode comentar? Ô, Né, eu acho que o Renan queria fazer uma contribuição, né, Renan? Isso. Não sei se você estava levantando o dedo aí. Isso. Eu já posso até, inclusive, falar sobre o que você estava falando e já pegar um gancho nisso que a Neia está te perguntando, Arsênio, para você daí já falar em diante. O que acontece? Primeiro, algo que o Arsênio enfatizou e o doutor José Antônio deu prosseguimento também enfatizando, que é o quê? É a conscientização da população. Em Pádua, existe um projeto de coleta seletiva. Está se falando no despejo de resíduos, que vai parar nos rios, que vai parar no mar. Existe um projeto de coleta seletiva em que é incentivado empresas, grandes estruturas, a estarem entregando seus dejetos sólidos para essa coleta seletiva, mas também circula nas ruas de Santo Antônio de Pádua um caminhão fazendo essa coleta desses dejetos. Então, se o cidadão tiver na sua casa a possibilidade de separar os dejetos orgânicos dos dejetos que são recicláveis, e é fácil saber, se você digitar no Google, você vai saber o que é reciclável e o que não é. Basta você separar as embalagens, correr uma água por elas e ela já está pronta para ser entregue na coleta seletiva. E o seu lixo orgânico você vai fazer o descarte adequado para ele. Fazendo isso, se cada cidadão da cidade fizesse isso, já diminuiria enormemente o impacto nos nossos rios e no despejo de lixo na cidade. Em Pádua existia um lixão que foi extinto, e hoje em dia existem projetos de recuperação desse lixão, tramitando aí pela Secretaria de Meio Ambiente e pela Prefeitura. Falando mais adiante, no que você estava perguntando agora para o Arsênio era... abrindo um pouco mais o leque na questão ambiental, na preservação, porque na semana passada, por exemplo, nós falamos sobre o projeto Piabanha, um grande amigo, inclusive, do Arsênio, o Guilherme Souza, e também o Neto da Aspira, são pessoas também voltadas e que trabalham bastante para essa questão do meio ambiente. Inclusive, o Guilherme ressaltou essa questão, ressaltou muito, sim, de maneira bem enfática, a importância de secar e separar os resíduos para facilitar e evitar essa poluição. Mas, abrindo um pouquinho mais o leque, mas sem aprofundar a questão, é uma preocupação pessoal. Eu morei um tempo, nos últimos meses, na beira, próximo às margens do Rio Pomba, e percebi muitas construções sendo levantadas. Então, nós temos de uma enchente, de 2, 3 enchentes, nós percebemos os danos dessa enchente, e, em contrapartida, muitas construções avançando nas beiradas do rio, o que é um paradoxo. Perfeito, né? Entendi a sua colocação. No Brasil, existe a Lei 12.651, de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. E nessa lei, no artigo 4, existe o item C lá que diz o seguinte, que 100 metros para cada lado da margem de um rio que possui de 50 a 200 metros
de extensão é zona de preservação permanente, é área de preservação permanente. Nessas áreas, se fosse seguir exatamente o intuito de preservar o meio ambiente, não deveriam existir construções. Ou então, o que fosse construído ali deveria ser feita alguma compensação para que não gerasse impactos ambientais. Eu não sei como estava sendo feito anteriormente. A questão, por exemplo, que eu posso tratar, foi algo que chegou agora aí para a nossa secretaria, que foi até uma vitória muito grande do Arsênio, enquanto secretário de Meio Ambiente, que foi a vistoria para ligação de energia elétrica e de água. E antes, eu acho que isso era feito pelo INEA, eu não sei, era fora da sede, era fora de Santo Antônio de Pádua. Então, alguém pedia a ligação de luz, pedia a ligação de água. Essa ligação ia ser feita por pessoas que não estariam aqui na cidade, estariam em sedes em Campos, no Rio, enfim. Hoje em dia, isso, graças a Deus, passa pela mão da secretaria. Então, novas ligações que forem ser pedidas para residências que estiverem dentro dessa área de preservação permanente, provavelmente vão ser dificultadas ou vão ter que ser explicadas e muito bem esclarecidas do que vai ser feito ali para que possa receber água e luz. E vamos concordar, sem água e luz, nenhuma residência vai ser levantada dentro dessa área, você entende? O nosso intuito não é dificultar, como você disse, para ninguém. É só fazer com que o meio ambiente se mantenha preservado, porque o meio ambiente é o que traz equilíbrio para a cidade e bem-estar para todo mundo. Então, voltando agora, você tinha muito claro do doutor José Antônio, quando ele fala que os animais estão invadindo o ambiente humano. Na verdade, o humano que está invadindo o ambiente dos animais. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, sim, porque isso me parece um ponto chave. Né? A gente precisa ter cuidado, né, Arsênio? Né? Eu pegar o gancho do Renan e também respondendo a sua pergunta, deixei o Renan dissertar aí, porque... Obrigado. Ele está afiado aí, o Renan, atualmente, ele é estagiário lá da Secretaria de Meio Ambiente, né, da parte de modelagem computacional voltado para a área ambiental, e o Renan vem trabalhando nessa parte de regularização fundiária. O que acontece, né? A gente, historicamente, os municípios, né, os grandes centros urbanos, eles foram crescendo, foram criados e crescendo às margens dos rios, né? Porque os rios que detinham os recursos antigamente, né? Se lavava roupa, se consumia água, se produzia, pescava, criava um gado ali para o gado beber água direto na margem. Então, historicamente, a gente teve esse crescimento urbano, né, nas margens dos rios. Então, atualmente, o que a gente vê? Atualmente, a gente vê um rio que vem de zona rural, né, com grande parte da sua mata ciliar protegida. O que a gente fala mata ciliar? É igual os nossos cílios, né? É uma mata que protege a encosta, que protege, né, o solo. Então, por isso que a gente fala mata ciliar, né? Então, a gente vê o rio vindo, né, com sua mata ciliar na zona rural. Quando ele entra na zona urbana, ele já tem a sua margem praticamente ocupada. Então, quando entra na zona urbana, a gente atende ao plano diretor, né? Primeiro, a gente atende ao Código Florestal, que é o código, a lei que o Renan citou, a 12.651, de 2012. O primeiro Código Florestal é de 65 e o Código das Águas é dos anos 30. Então, ou seja, legislação no Brasil a gente tem. O Brasil é um dos países que melhores legislações tem. Então, não é porque a gente não tem lei, é porque a gente não cumpre a lei. É porque a gente não tem uma fiscalização muito forte, é porque a gente não tem um respeito do próprio ser humano, né, com a natureza. Então, quando a gente entra na zona urbana, voltando ao assunto, a gente usa o plano diretor. Né? O plano diretor é uma previsão também, é uma lei, né? Uma lei municipal, que foi revisto agora em 2018, final de 2018, e é uma previsão também no Código Florestal, de possibilidade de redução da área de preservação permanente em até 15 metros, né? Se for área urbana consolidada. Porque o porquê de redução de 15 metros, né? Porque na área urbana consolidada você já perdeu a função ecológica da APP. Você já não tem mais uma proteção, você tem construções. Então, por isso que é difícil até você recuperar a área de APP em zona urbana. Por isso que se opta, talvez,
pela compensação ambiental. Essa é uma das discussões que existe uma ação civil pública, né, que todo mundo conhece aqui em Pado, do Dr. Cláudio Schecker, né, procurador federal lá de Itaperuna, que isso está sendo discutido para ver se a gente consegue chegar num consenso, numa melhor tecnicamente, ambientalmente e economicamente, né? Então, assim, tem que tentar ver esse tripé. Agora, eu quero emendar nos impactos positivos, que eu acho que eu não falei dos impactos positivos, a gente só falou de impacto negativo, né, gente? A gente estava falando aqui do Covid, dessas doenças, zoonose, ocupação irregular. Um dos impactos positivos que eu vejo com essa pandemia é que a gente tem menos tráfego, a gente tem menos engarrafamento, a gente tem menos estresse, a gente perde menos tempo para a gente ir do trabalho, né, ir para o trabalho, do trabalho para casa na volta. E um dado que eu quero te passar aqui, quero passar para todos os ouvintes e também para vocês. A redução da poluição ela é nítida nesse período, ela foi nítida nesse período. Você vê imagens de satélites da NASA na China, nos Estados Unidos, no Brasil. Só para você ter uma ideia, os maiores países poluidores do mundo, a China em primeiro lugar, segundo lugar os Estados Unidos, terceiro a Índia, quarto a Rússia, quinto o Japão e sexto o Brasil. Depois do Brasil, a Alemanha. Então, são os países que mais poluem no mundo. Então, a gente viu essa redução da poluição. Vou passar um dado aqui para vocês. O INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, né, que é um instituto vinculado à Secretaria de Estado de Ambiente, ele monitora a qualidade do ar, a qualidade da água, né, diariamente do nosso estado, né? E aí, na região metropolitana, para vocês terem uma ideia, a redução de emissões de dióxido de nitrogênio foi de 91%. Monóxido de carbono na atmosfera, 55%. Ou seja, a gente teve uma redução significativa. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Agora eu que vou ser o entrevistador, né? Deixo uma pergunta para você. Como que vai ser esse novo normal? Onde queremos chegar? Será que os padrões de consumo da população vai mudar? Será que a gente vai tentar otimizar o nosso tempo? Por exemplo, a gente fazendo um regime home office, a gente gasta menos tempo, o tempo rende mais, a gente pode trabalhar em 2, 3 coisas, né, durante o dia, pode trabalhar de manhã até a noite, a gente está dentro da nossa residência. Uma coisa que é engraçada, evita acidentes. Olha só que também que legal, evita acidentes, porque você está com pouca circulação de pessoas na rua. Enfim, é uma série de também impactos positivos que a gente não pode deixar de ver. E aí esse novo normal, na minha opinião, eu vejo que a gente tem que explorar mais esse regime home office. Mas, para isso, o Brasil tem que se preparar. O Brasil tem que melhorar suas tecnologias. Eu não sei se você sentiu, né? Eu acho que sentiu. Nós tivemos uma queda drástica na qualidade da internet aqui na nossa região. Porque todo mundo usando, e aí não estava preparado e a internet ficou muito fraca na nossa região. Arsênio, foi muito bom você falar das questões positivas, porque exatamente nos força a refletir que, infelizmente, estamos numa pandemia para o mundo parar para percebermos os benefícios, o que é uma palavra recorrente, mas é um paradoxo. Isso. Poxa, quando que nós pararíamos o mundo para perceber exatamente os pontos positivos que menos movimentações humanas, carros e pessoas e máquinas, né, poderia evitar aí a poluição e, logicamente, a limpeza do meio ambiente, com mais saúde do meio ambiente. É muito interessante você pontuar isso. Só que o mundo não vai continuar parado, né? Eu espero e gostaria de saber da opinião de vocês, o que nós podemos aproveitar de toda essa experiência para que a gente possa continuar evitando poluir tanto o nosso planeta. Home office é uma questão. Né, se me permite falar mais um ponto positivo aí também, juntando aí o Arsênio, toda essa paralisação nos permitiu ver a importância da pesquisa científica para um país, a importância da ciência e a importância da tecnologia. O quanto que a tecnologia nos permitiu passar por essa pandemia, nos está permitindo passar, e o quanto que a pesquisa
científica nos traz soluções a todo momento aí. É um artigo, é uma publicação, é uma pesquisa de um médico, uma pesquisa de um cientista, que traz aí uma nova informação, e tudo isso somado constrói o que nós chamamos de conhecimento científico, que é a chave para a gente sair dessa pandemia. Só deixando aqui esclarecido, dentro de uma coisa que o Arsênio falou também, para eu não ser mal interpretado no que eu falei na questão da beira dos rios, as construções, as casas, o crescimento da nossa sociedade aqui à margem do rio é algo histórico, aconteceu dessa forma, e essas casas que já existem, essas famílias que já moram, elas vão continuar existindo, elas vão continuar morando, não existe problema, elas já estão consolidadas ali na beira do rio. O que cabe a nós, né, quando eu digo nós, eu digo como estagiário da prefeitura, o que cabe à prefeitura, o que cabe ao meio ambiente, às secretarias, exatamente, o que cabe é o quê? Regularizar essas pessoas que estão na beira do rio. De que forma? Saber se elas estão em zona de perigo para a própria vida delas, zonas de enchente, que a gente viu aí em janeiro, algumas catástrofes, saber se elas estão em zonas de perigo, saber o que a gente pode fazer no leito do rio para afastar essa situação de enchente. Isso são tudo medidas. E são em cima dessas medidas que podem ser tomadas que encaixa a minha pesquisa científica matemática, que é modelar o funcionamento desse rio dado uma grande vazão de água. Como que esse rio vai se comportar para saber o que é possível fazer para que essas pessoas que estão na beira do rio não sejam tão atingidas pela enchente. Você tem perfeito, muito boa sua colocação, porque exatamente o viés aqui é a saúde ambiental, a saúde humana, animal e ambiental. Então, a gente está conversando para exatamente teorizar e até preservar a saúde humana, né, devido a essa aproximação com o meio ambiente, com a invasão, entre aspas, do que deveria ser a preservação. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, eu vou contextualizar aqui os nossos ouvintes sobre os entrevistados e vou passar a bola para o doutor José Antônio para a gente continuar e ir para o finalzinho da nossa entrevista. Que pena. A entrevista está muito boa, hein? A entrevista está muito boa. A gente está passando bastante conhecimento aqui para a população e também aprendendo coisas novas, né? E aí eu queria só também pontuar esse trabalho importante da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Pádua, e também os profissionais que lá trabalham, né? O Renan falou sobre a questão da ligação de energia elétrica. De fato, a Secretaria de Meio Ambiente, no final do ano passado, se habilitou para o licenciamento ambiental municipal, né? Então, isso era uma coisa que vinha sendo discutida há muitos anos já aqui em Pádua, e a gente, enfim, conseguiu habilitar o município, que vai gerar uma desburocratização, uma desoneração para o Estado, né? Porque aí o próprio município, a própria Secretaria de Meio Ambiente consegue fazer todos os procedimentos de licenciamento ambiental e emitir as licenças ambientais, né? Então, você que tem aí você que tem uma oficina mecânica, você que tem um lava-jato, você que tem uma marmoraria, uma serraria, você que tem um posto de combustível, você que tem atividades, né, de baixo impacto, que se enquadram no licenciamento do município, então procure a Secretaria de Meio Ambiente, que eu acho que vai ser muito importante, vocês vão estar documentados, vão estar fazendo um trabalho com respeito ao meio ambiente, né, Néia? Só um dado aqui rápido: se você derrama 1 litro de óleo usado, um óleo combustível, um óleo lubrificante, no rio, você polui 1 milhão de litros de água. Então, olha só que coisa interessante você fazer sua caixa separadora de água e óleo, recolher o óleo e destinar corretamente. Então, fica esse gancho até para o pessoal se conscientizar. Arsênio, esse projeto aí, essa possibilidade é muito importante. Eu só queria que você esclarecesse um pouquinho mais para os nossos ouvintes onde que eles devem realmente procurar para regularizar essa questão. Eu vou deixar essa bola para o Renan, porque o Renan está mais afiado aí. Vamos lá. Hoje, quem está necessitando desse licenciamento ambiental, num primeiro momento pode estar chegando na Secretaria de Meio Ambiente, que se encontra ali no ginásio do Renatão, próximo à rodoviária, e chegando ali com os documentos do imóvel,
chegando ali com os documentos pessoais de quem está o nome do imóvel, é possível receber todas as instruções para fazer esse licenciamento, que ele antes era feito, mas levava um tempo maior. E agora ele está sendo feito por uma equipe local e, por conta disso, adianta o processo. Esse processo sai um pouco mais rápido e por pessoas que estão aqui contextualizadas na cidade. Sim. Só para a gente retomar o benefício para as pessoas que irão procurar. Vamos explicar, contextualizando aí, a importância disso para a empresa e para o meio ambiente. Só recapitulando. O benefício é, para a pessoa que vai procurar, ela vai ter mais agilidade no processo, menos burocratização, e para o meio ambiente, essa taxa que é paga para você ter esse licenciamento, ela vai ser agora revertida para benefícios do meio ambiente da cidade. Ela vai ser colocada num fundo de meio ambiente da cidade e isso vai ser revertido em tudo que o Arsênio falou, fiscalização, projetos de remediação de um impacto ambiental. Tudo isso vai poder ser melhor trabalhado com essa verba extra que vai poder entrar. O que acontece, né? A gente, até dezembro de 2019, todo o procedimento de licenciamento ambiental ele era feito no INEA, né, no Instituto Estadual do Ambiente, que era o órgão estadual ambiental competente para fazer esse tipo de procedimento. Né? Aí, a partir de dezembro de 2019, para comecinho de janeiro, a gente começou a fazer, Pádua começou a fazer o procedimento de licenciamento ambiental. Então, todo o procedimento de documento, de ida ao órgão ambiental, vai ser tudo no município, dependendo do tipo de atividade, incluindo ligação de energia elétrica e ligação de água. Né? E aí, essa taxa que é paga pelo empreendedor, pelo solicitante, essa taxa vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e esse dinheiro fica no município. Né, igual o Renan falou, para aplicar em projetos ambientais, projeto de reflorestamento, projeto lá na piscicultura, né, e etc. Então, esse dinheiro antes ia para o Estado, né, agora o dinheiro fica no município e você acelera todo o processo. Eu costumo dizer o seguinte, o impacto é local, então nada mais justo que o município ser o órgão que fiscaliza e licencia a atividade. Né, claro que tem que estar capacitado, né, e habilitado pelo INEA, coisa que o município de Pádua hoje é. Então, acho que isso aí foi um ganho enorme para o município e eu tive o prazer de participar dessa vitória aí para todos os paduanos. Sem dúvida. O doutor doutor José Antônio, eu converso tanto com o doutor Marco Antônio que eu estou chamando o doutor José Antônio de Marco Antônio, mas me perdoe, é o hábito de conversar com o doutor Marco Antônio sobre os boletins informativos da Covid-19. Mas ambos são médicos, um médico veterinário e o outro Doutor Marco Antônio, gostaria das suas considerações, amarrando essas ideias que nós acabamos de conversar e trazendo essa questão para possíveis soluções, lembrando aí o projeto que o senhor colocou, que é muito importante a participação do médico veterinário ao lado de uma Secretaria de Saúde para ajudar no diagnóstico de doenças relacionadas a animais. Fique à vontade para o senhor. Então, eu queria agradecer a você, né, e aos colegas, o Arsênio e ao Renê, e toda a população que nos assiste, que nos ouve, e dizer para você o seguinte: o Arsênio é muito tímido, não parece ser tímido para falar o que ele fez. Então, tem um projeto aprovado em Santo Antônio de Pádua. Nós criamos, participei junto com ele, tive a honra de participar, Centro de Estudo de Espécies Nativas Aquícolas, para monitorar a fauna do Rio Pomba, a ictiofauna do Rio Pomba, e a qualidade da água do Rio Pomba. Importantíssimo. Esse centro é uma lei municipal, tem um decreto municipal. Nós estamos só com dificuldade de montar o laboratório. Hoje mesmo eu tive dificuldade para estruturar o laboratório, para analisar a qualidade dos peixes, as doenças que os peixes possam ter, as intoxicações que os peixes possam ter, a diminuição da quantidade
de espécies de peixes no trajeto do Rio Pomba, dentro de Santo Antônio de Pádua, que são 12 quilômetros. O outro projeto de lei que fiz, está na mão do pastor, tem a ver tudo com o que o Renê iria falar. O Renê ia falar sobre legalização fundiária. Então, nós temos um projeto de lei, um anteprojeto de lei estadual, que previne agravos ambientais de enchentes, assoreamento dos corpos de água, fazendo a proteção ao longo dos rios do estado do Rio de Janeiro, evitando época de chuva, a água do rio fica acenta, fica amarela. Isso é terra, isso é resíduo, que vai, no final das contas, assorear a Baía de Sepetiba, lá no mar, lá na Baía de Guanabara, que vai assorear todos os rios, vai levantando o leito dos rios, e qualquer chuva, qualquer chuvinha da enchente, que causa transtornos sociais, econômicos e ambientais, que é o tripé da sustentabilidade. As atividades econômicas devem ser ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. Esse anteprojeto de lei está parado na mão do doutor Assênio, que não tem poder para levar mais adiante, e enviei para alguns deputados estaduais. Mas, infelizmente, nós estamos no ano eleitoral de eleições municipais. E os nossos políticos ainda têm muito que amadurecer com relação a realmente tratar de assuntos que são interesses da nação. Via de regra, infelizmente, esses assuntos deixados de lado. Eles só são tratados quando acontece um desastre, um enchente, um tsunami, uma pandemia, aí faz-se um conserto do que está errado, mas ninguém pensa na frente. Então, eu deixo os meus agradecimentos por ter participado desse programa. 2 projetos. Um já é projeto aprovado em Pádua, com regulamento aprovado. Só falta o laboratório. Espero que um dia esse laboratório possa ser estruturado e que não fique mais um projeto jogado às traças. O outro projeto é de âmbito estadual. As nossas autoridades estaduais, no momento, estão focadas nas eleições municipais. Então, talvez o ano que vem, a gente possa retomar, junto das autoridades estaduais, federais, alguém que se interesse por preservar os rios, os córregos, as bacias e a Baía de Guanabara e o nosso mar. Muito obrigado aí, ao Renan, ao Assênio e a você, querido. O que você acabou de falar agora é muito importante, porque estamos, e sem querer entrar em detalhes e nomes, mas estamos exatamente às vésperas de... Estamos no ano eleitoral, às vésperas não, corrido, e esse é um momento, sim, de reflexão e de chamamento de toda uma sociedade, voltada especialmente para os nossos representantes, atuais e futuros, porque eles têm força para poder amparar esses projetos tão importantes como o senhor acabou de explanar alguns aí. Então, o microfone aberto, ele existe exatamente para a gente levantar pautas de interesse público, atendendo sempre a demanda da população, da sociedade como um todo, sem favorecer A, B ou C, refletindo o contexto social. E eu reitero as suas palavras, que olhem com mais seriedade para esses pontos convergentes da sociedade, como o meio ambiente, a biodiversidade, saúde humana, saúde animal, fauna, flora, no todo, e não deixar exatamente para que nos atendam, nos socorram somente depois que a avalanche já desceu, infelizmente. Nós encerramos, o senhor ainda vai ter a palavra, estamos, infelizmente, no finalzinho, e eu quero ainda buscar o Renan aqui, porque o Renan é matemático. Então, eu gostaria que o Renan
por favor, falasse da regularização fundiária e do papel matemático nesse contexto fundiário, Renan. A gente está batendo bola lá e cá, mas... Bem, né, foi basicamente um pouco do que eu já falei mesmo, né? Para poder se regularizar alguém que está morando, né, dentro desses 100 metros de área de preservação permanente, alguém que já está consolidado ali naquela região, para que ela não corra mais risco, é preciso saber se a região que ela se encontra é um local de enchente, é um local que, se acontecer uma chuva como aconteceu em janeiro, e como já aconteceu em outras épocas, se aquele local ele vai trazer riscos para essa pessoa. Para eu saber se aquele local vai trazer riscos, eu preciso conhecer diversas informações do rio, do relevo, de toda a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a qual o Rio Pomba está inserido. Só que isso é uma quantidade de dados muito grande, é uma quantidade de variáveis muito grande. E é aí que a modelagem computacional se encaixa. Ela faz o quê? Ela permite que você estude essa grande quantidade de variáveis dentro de um modelo que vai refletir a realidade. Ela modela a realidade. Dessa forma, a gente consegue identificar as áreas que são mais propícias a essa enchente, a gente consegue testar projetos de remediação, de afastamento de enchentes, a gente consegue colocar isso no programa de computador para poder saber se aquele projeto vai dar certo. Porque, assim, do contrário, seria o quê? Construir um muro baseado nos estudos e, quando viesse a chuva, bom, os estudos estão corretos, o muro deu certo, segurou a chuva. Mas e se não segurasse? E se acontecesse, se tivesse uma variável ali que passou? Então, a gente tem como testar tudo isso através do computador. O computador está aí para nos ajudar. E é nessa modelagem computacional que eu estudo e trabalho, estou encaminhando o meu trabalho acadêmico de mestrado junto com o orientador Wagner Rambaldi Teles, que é morador de Santo Antônio de Pádua há muitos anos, se formou aqui em Santo Antônio de Pádua também e hoje em dia está me auxiliando nesse estudo. Que bacana. E esse trabalho, essa pesquisa toda vai estar disponibilizada em algum momento para... Como eu sou... Você pretende publicar isso? Não. Como eu sou aluno da Universidade Federal Fluminense, todo e qualquer trabalho que eu produzo enquanto aluno, enquanto mestrando da UF, é de domínio público. Então, ao finalizar esse trabalho, vai ser estabelecida, né, uma ligação aí da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua com a Universidade Federal Fluminense para que possa usar esse trabalho publicado para benefício da cidade. Então, mais uma vez eu reitero aqui, já que é o momento de todo mundo começar a fazer planos administrativos nos próximos anos, que tal pegar um gancho nesse trabalho tão importante seu e colocar aí como uma proposta, né, para o nosso meio ambiente? Em vez de construir obras grandes e depois perceber que não deram certo, primeiro um planejamento de acordo aí com a modelagem computacional, que é fantástica. Parabéns, Renan, parabéns mesmo. Deu para perceber que você pode visualizar tudo no âmbito digital, em vez de correr o risco de gastar aí milhões e milhões numa obra que pode dar errado, não é isso? Exatamente. Muito bom. Logicamente que eu fiz um raciocínio rápido sobre isso aqui, o tempo não dá para aprofundar, mas teremos outros programas para a gente falar sobre, com mais detalhes, tá bom? Antes de dar a palavra final aí para quem precisar, sempre eu pergunto o seguinte: qual foi a pergunta que eu não fiz? Então eu vou começar pelo Arsênio. Arsênio, qual foi a pergunta que eu não fiz? Eu acho que a pergunta que você não fez, mas que eu vou fechar aqui minha participação, que acho que a gente já está com 58 minutos já de entrevista, né? Não é uma entrevista, é um bate-papo legal aqui, interessante, que está todo mundo aqui trocando conhecimento. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar também nesse momento é o novo marco do saneamento, né, no Brasil. Eu acho que muitas doenças também são proliferadas através da gente não ter um saneamento, né, um saneamento ambiental no Brasil. Uns chamam de saneamento básico, mas o termo hoje o mais atual é o saneamento ambiental. Né? Então, eu acho que se a gente começar a conseguir trabalhar,
né, até os anos 2030 e pouco, 33, né, a questão da universalização do saneamento, né, que, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente precisaria de 158 na região sudeste, desculpa, 158 bilhões de reais, né, no Brasil inteiro, 411 bilhões de reais para a gente fazer a universalização do saneamento, que envolve abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto, drenagem pluvial e a questão dos resíduos sólidos. Eu acho que se a gente conseguir, né, estou falando na área ambiental, tá? Se a gente conseguir trabalhar esses 4 itens, a universalização desses 4 itens, eu acho que a gente consegue resolver problemas na saúde, problemas de nutrição, de falta de abastecimento, de educação, de tudo, porque o saneamento, né, como a área ambiental, ela é transdisciplinar, né, ela perpassa por várias outras disciplinas e outras secretarias. Só um dado, né, se você investe R$1 em meio ambiente, você economiza R$4 em saúde. Isso é um dado que você, por exemplo, você investiu no tratamento dos esgotos, você está prevenindo doenças, né, como cólera e etc., né, diarreia. Então, eu acho que esse é o recado final que eu queria deixar aqui para todos os ouvintes, para vocês também refletirem, e vamos que o meio ambiente a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Então, o nosso papo, na verdade, não está encerrado, teremos outras oportunidades, e você acabou de amarrar super bem, como sempre, o seu raciocínio, lembrando exatamente o motivo da nossa pauta, né? Meio ambiente, pandemia da Covid-19, saúde animal, ambiental e humana, e mais aí complementando com a questão da regularização fundiária. Então, quando você cita o saneamento básico, você está fazendo o link desde o início aí, que o doutor José Antônio, médico veterinário, colocou toda a problemática da poluição, da questão dos animais invadindo o ambiente humano, na verdade, o humano invadindo o ambiente animal, e você fez aí um raciocínio do que seria toda uma questão macro, né, equilibrada, para que tudo funcione corretamente. Foi isso que eu consegui entender. Arsênio, eu agradeço bastante, do fundo do meu coração, a sua participação. Estamos no finalzinho aqui do microfone aberto neste sábado, gravamos remotamente. Então, os 3 entrevistados hoje na sequência aqui, só para lembrar os ouvintes que se perderam o início da entrevista, não perderam a entrevista. Esse bate-papo estará disponível no YouTube, nas redes sociais, nós podemos compartilhar, novamente. Pautas. Talvez a gente tenha esquecido de falar alguma coisa aqui. Podem sugerir pautas, podem fazer críticas construtivas, porque o microfone é realmente aberto. O viés aqui é interesse público, é interesse social. Então, vamos lá, porque senão eu também não termino. Conversei hoje, na sequência aqui, com Renan Mendes de Moraes Dias. O Renan é bacharel em matemática pela UF, mestrando em modelagem computacional também pela UF. E Arsênio Jubim, engenheiro ambiental de segurança do trabalho, ex-secretário de Meio Ambiente de Pádua e atual superintendente de conservação ambiental da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. E também tive a honra, estou tendo, porque ele ainda está presente, de receber, de conhecer as ideias, as palavras que acrescentaram muitas informações do médico veterinário, mestre em produção animal, extensionista da FIPERJ e professor universitário, doutor José Antônio Moreira Pinto. Muito obrigada aos 3 convidados e, se Deus quiser, teremos muitos outros bate-papos.